Minha madrasta me chamou de erro do passado na festa de aniversário com meu pai, mas meu pai me defendeu e teve que suplicar perdão, porque seus filhos e ela perderiam tudo. Há alguns dias, meu pai e minha madrasta Tiffany celebraram seu segundo aniversário juntos. Eles estão casados há 2 anos e antes disso tiveram um relacionamento por 3 anos. No total, já faz quase 5 anos que tenho que tolerá-la. Eu, com 16 anos, realmente não a suporto, embora passe metade do mês na casa do meu pai, porque na outra metade estou com minha mãe. Eu não a suporto, embora isso seja a única coisa que temos em comum, porque ela também não me suporta. Ela e seus 2 filhos, Jeremy e Annie, de 18 e 15 anos respectivamente, também não gostam muito de mim. A única razão pela qual nos suportamos é por causa do meu pai, e nada mais. Somos formais e civilizados na frente dele, mas quando ele não está por perto, cada um segue com sua própria vida, e esse é um acordo que funciona para todos nós. Mas então, recentemente na festa de aniversário, Tiffany começou a implicar comigo sem motivo algum, e suponho que ela não esperava que meu pai me defendesse, mas ele o fez, e isso saiu muito mal para ela. O pior foi que ela estava fazendo tudo isso em público, porque muitas pessoas tinham vindo para a celebração. Eu estava lá porque, claro, meu pai queria que eu estivesse. Em geral, eu já estava me sentindo bastante desconfortável. Em um momento, meu pai começou a me pedir para entrar na foto da família, para que ele pudesse ter uma com todos. Mas como seria com Tiffany e os filhos dela, eu não estava realmente animada, então tentei dizer de alguma forma que não queria estar na foto. E enquanto isso acontecia, Tiffany, que estava um pouco bêbada, disse que eu deveria entrar para que pudessem ter uma foto comigo e que a intitulassem A Verdadeira Família e o Erro do Passado. E então ela e seus filhos começaram a rir da piada, mas mais ninguém. Os outros estavam tão chocados que ninguém disse nada. Eu estava prestes a dizer algo quando meu pai veio em minha defesa. Ele simplesmente se virou e disse que se ela não me pedisse desculpas naquele momento, aquilo não seria uma festa de aniversário, mas sim a festa do fim do casamento deles. Ela parecia um pouco surpresa, mas provavelmente pensou que ele estava brincando, então disse que era só uma pequena piada que ela havia feito, que não havia necessidade de se ofender com isso, então não iria se desculpar. E quase imediatamente meu pai anunciou que a festa havia acabado, mesmo que o jantar ainda não tivesse sido servido. Mas de qualquer forma, estava claro que ele estava furioso, e disse a Tiffany que visto que ela havia escolhido não se desculpar, o relacionamento havia terminado. Foi aí que ela percebeu que ele não estava brincando e que as coisas estavam saindo do controle. Enquanto os convidados saíam com seus pacotes de comida e todos a olhavam, ela tentou se desculpar com meu pai, mas ele deixou muito claro que, com quem ela realmente devia se desculpar, era comigo. Depois de já ter se recusado a fazer isso uma vez, agora ele não a perdoaria até que ela o fizesse. Então ele e eu entramos no carro, enquanto ela tentava se justificar, mas mesmo assim ela não se desculpou comigo. Continuava falando com ele, mas meu pai a ignorou, e dirigimos até em casa em silêncio. Quando chegamos, ele começou a arrumar algumas das suas coisas e me disse para pegar as minhas também. Então eu fiz isso, e mesmo quando Tiffany e seus filhos chegaram alguns minutos depois e tentaram falar com ele, ele os ignorou. Em questão de minutos, estávamos de volta ao carro, e ela estava chorando, mas ele não se importou. Ele me deixou na casa da minha mãe e disse que ficaria em um hotel por alguns dias. Até aquele momento ele não tinha falado sobre o problema, mas antes de me deixar na casa da minha mãe, ele me pediu desculpas e disse que lamentava tudo. Ele disse que lamentava muito por ter sido egoísta, e antes que eu pudesse vê-lo chorar, ele foi embora dirigindo. Desde então temos nos falado e depois da escola eu o tenho visitado no hotel durante alguns dias. Posso ver que ele está miserável, mas ele me disse que até que eu perdoe a Tiffany, ele não vai falar com ela. Ela tem tentado entrar em contato comigo nos últimos dias várias vezes para se desculpar, mas sinceramente eu não sinto vontade de perdoá-la. A questão é que eu sei que se eu não a perdoar e se meu pai decidir terminar o casamento com ela e os filhos dela vão perder tudo. O pai dos filhos dela faleceu há 13 anos e desde então ela tem sido mãe solteira. Ela pôde deixar o emprego e passar mais tempo em casa com os filhos depois que se casou com meu pai, mas antes disso ela sempre trabalhava fora. E embora ela nunca tenha sido muito gentil comigo, eu consigo perceber que a vida tem sido difícil para ela e para os filhos. Não vou entrar em detalhes, mas eles lutaram muito e eu sei que vão perder tudo, mesmo que recebam pensão. Então eu não sei. Serei eu a vilã se decidir não perdoar minha madrasta por me chamar de erro do passado, mesmo que meu pai realmente termine o casamento com ela por causa disso? Atualização 1. Decidi sentar e conversar com meu pai sobre o que ele realmente quer, porque tinham razão. Parecia muito improvável que sua decisão sobre o casamento dependesse unicamente de eu perdoar ou não a Tiffany, tinha que haver algo mais profundo. Mas naquele momento eu só estava pensando na minha própria culpa e coisas do tipo, então não considerei essa parte. Mas depois de ler os comentários, percebi que com certeza havia muitas outras razões, e que isso provavelmente foi a gota d'água.
Então falei com meu pai sobre isso e perguntei se esse era o caso, e finalmente ele desabafou e me disse que sim, que eu estava certa. Que ele vinha brigando com a Tiffany há meses e que as coisas entre eles estavam muito tensas. Ele me contou que vinha tentando manter tudo em pé, e a verdade é que ele fez um bom trabalho ao não deixar que as rachaduras no casamento aparecessem, porque nos últimos meses, embora eles discutissem quando estavam juntos, eu não notei nada de estranho, ou talvez eu simplesmente não tenha percebido, mas fosse o que fosse, eu não fazia ideia de que tudo isso estava acontecendo por trás das cortinas. O que eles estavam discutindo era algo que meu pai, a princípio, não se sentia confortável em contar, mas eu insisti para que ele me dissesse, e no fim ele contou. A questão é que meu pai só guardou dinheiro para minha educação universitária, porque naturalmente eu sou sua filha biológica, e quando conheceu Jeremy e Anne, eles já não eram exatamente bebês, Jeremy tinha 13 e Anne 10 anos. Simplesmente não lhe ocorreu começar a economizar para eles. Ele também me explicou que não fez isso por insensibilidade, simplesmente achava que já estava apoiando os três financeiramente depois do casamento e pensou que pelo menos, a universidade seria algo que eles se encarregariam por conta própria. E eu também achei totalmente razoável, porque no fim do dia, eles não são seus filhos biológicos. Por alguma razão, Tiffany não concorda com nada disso. Há alguns meses, ela perguntou sobre as economias para a universidade dos filhos dela, e meu pai teve que dizer que não havia reservado dinheiro especificamente para eles. Ele disse que tinha economizado para mim, mas pensava que talvez Jeremy e Anne encontrariam uma forma de lidar com isso quando chegasse a hora. Jeremy está tirando um ano sabático agora, mas mesmo assim Tiffany começou a se alterar e o chamou de mau pai, acusando-o de se importar apenas comigo e não com o resto da família. Ele tentou explicar que ajudaria com empréstimos e com o que precisassem, mas ela insistiu que o dinheiro que ele havia guardado para minha educação deveria ser dividido entre os três. Meu pai não achou isso justo, porque afinal eles são seus enteados, e ele não achava certo tirar uma parte desse dinheiro para dar a eles. E foi por isso que eles vinham discutindo por tantos meses. E então, na festa de aniversário, quando ela fez aquele comentário sobre mim, aquilo foi o ponto final para ele. Ele me disse que não ia permitir que ela se aproveitasse mais dele. Então agora, na cabeça dele, ele já estava planejando terminar o casamento de qualquer forma, independentemente de eu decidir perdoá-la ou não. Meu pai me disse que vinha se sentindo muito mal nos últimos meses, e que Tiffany tinha tornado a vida em casa muito difícil para ele, mas ele não podia conversar com ninguém sobre isso, porque era algo muito pessoal. Na verdade, ele nem teria me contado se eu não tivesse pressionado, e fico feliz que tenha feito isso, porque sei que meu pai sempre tentou ser forte por mim, e sempre foi, mas acho que já era hora de ele sentir que também pode ter alguém com quem compartilhar seus problemas. Eu disse que estava muito agradecida por ele ter decidido me defender, e também por se defender, porque no fim do dia, é o dinheiro dele, e o que ele decidir fazer com ele é o que deve ser respeitado. Ele não precisa se sentir culpado por não dividir esse fundo com meus meio-irmãos, especialmente porque não é responsabilidade dele. Na verdade, se Tiffany estivesse completamente desamparada, sem dinheiro próprio, talvez eu teria outra opinião, mas tanto meu pai quanto eu sabemos perfeitamente que ela tem economias próprias que não tocou desde que começou a sair com ele, porque ele assumiu a maioria das despesas. A decisão de deixar o trabalho foi completamente dela, não foi algo que ela conversou com meu pai. Quando contou a ele, ela já tinha pedido demissão e anunciado que queria passar mais tempo com os filhos. Ela havia passado grande parte da vida trabalhando para garantir que não faltasse nada a eles, e agora que estava casada e já não precisava se preocupar com dinheiro, queria ser mãe em tempo integral por um tempo. Ela não pediu permissão ao meu pai nem discutiu isso com ele, simplesmente decidiu e fez. Isso talvez também seja parte da bola de problemas entre eles, mas naquele momento meu pai não quis criar conflitos, então concordou sem dizer nada. Na época, ele não fazia ideia de que as coisas chegariam a esse ponto, então não viu aquilo como um problema. Mas agora ele me disse que se arrepende de não ter conversado com ela sobre isso, porque Tiffany, por alguma razão, sente que toda a responsabilidade financeira da vida dela tem que recair sobre ele, o que não é justo, especialmente quando os filhos não são dele. Além disso, 3 filhos com um único salário é uma responsabilidade enorme. Talvez ele estivesse aberto a criar um fundo para eles, mas se Tiffany ainda estivesse trabalhando, e o fundo universitário, é algo totalmente opcional. Meu pai poderia decidir não usar esse dinheiro para a minha universidade também, e isso teria que estar bem. Ninguém tem direito a esse dinheiro, nem Tiffany, nem os filhos dela, nem mesmo eu. É uma decisão completamente do meu pai a quem ele quer apoiar com esses fundos, e se decidir que seja a mim, isso deveria estar tudo bem, porque eu sou literalmente sua filha biológica. Se ela quiser mandar os filhos para a universidade, deveria usar as próprias economias, em vez de economizar e tentar forçar meu pai a fazer algo que ele não quer. Enfim, enquanto conversávamos sobre tudo isso, basicamente eu validei a decisão do meu pai. Disse a ele que seguisse o que o instinto lhe dissesse. Se ele quiser consertar as coisas com Tiffany, então que fale com ela.
Por mais que eu não goste da Tiffany, obviamente quero que meu pai seja feliz, e sei que ele tem estado miserável sem ela nestes últimos dias. Então eu disse que, se ele quiser dar uma última chance e ver o que acontece, que o faça. Mas se já decidiu que quer terminar esse casamento e não consegue mais continuar com ela, então deveria falar com um advogado. Depois da nossa conversa, ele me disse que estava muito grato por eu ter querido conversar com ele e chegar ao fundo da questão, porque senão ele ainda estaria muito confuso. Ele me disse que precisa de um tempo para pensar e que nos últimos dias, Tiffany tentou entrar em contato com ele várias vezes, mas ele tem a ignorado para ter seu próprio espaço. No entanto, ele acha que já é hora de quebrar o silêncio, porque se quiser encontrar uma solução, eventualmente vai ter que conversar com ela. Mais uma vez, ele me pediu desculpas por não ter feito o que devia no passado, por fingir que tudo estava bem na nova família, quando claramente não estava, e por não ter enfrentado os problemas. Mas eu disse que não se preocupasse, porque sei que ele tentou manter o equilíbrio o melhor que pôde. Ele é humano, pelo menos fez o melhor que pôde, e isso é o que mais valorizo. Quanto a Tiffany e aos filhos dela, eles já tinham decidido que não iam gostar de mim, então mesmo que eu fosse a garota mais doce e amável do mundo, ainda assim teriam encontrado uma desculpa para me tratar mal. E no fim eu realmente queria que ele fosse feliz, então acho que todos fizemos certos sacrifícios, mas não o culpo por isso. Enfim, deixando isso de lado, meu pai me disse que vai cuidar de toda essa situação sozinho, que eu não preciso me preocupar com isso nem responder a Tiffany, porque não é problema meu. E isso foi um alívio, porque eu realmente estava muito angustiada com a ideia de ter que falar com ela, já que ela tem me bombardeado com mensagens e pedidos de desculpas nos últimos dias. Eu a venho ignorando, e ela tem se tornado cada vez mais insistente, mas ele me garantiu que isso não deve ser meu problema. Então ele me pediu para bloqueá-la ou pelo menos, não dar importância às mensagens. Depois de conversar com meu pai, decidi silenciá-la. Então é isso que aconteceu, e fico feliz por ter falado com meu pai sobre tudo isso. Aprendi muitas coisas e agora não me preocupo tanto com tudo que tiver que acontecer. Ele vai resolver, eu tenho certeza disso. Atualização 2, já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização. Minha vida praticamente voltou ao normal depois daquela última conversa que tive com meu pai, da qual falei aqui. Silenciei a Tiffany, então suas mensagens já não são um problema, e depois disso praticamente me esqueci do assunto. Meu pai ficou no hotel por uns 3 ou 4 dias depois da nossa conversa, mas eventualmente voltou para casa. Ele é uma pessoa reservada em geral, e além disso, como esses são problemas tão pessoais, tive que insistir para que compartilhasse as coisas comigo, porque sou sua filha e não quero vê-lo triste. Embora no começo ele risse da situação, eventualmente percebeu que eu estava falando sério e que realmente queria que ele me contasse o que estava acontecendo com Tiffany e meus meio-irmãos, por mais difícil que fosse. E eu sei que existe toda essa questão de ser uma filha parentificada, mas sinceramente só estou preocupada com meu pai. Ele e minha mãe, depois do divórcio, pararam de se falar, a menos que fosse algo relacionado a mim. São cordiais entre si, mas nada além disso. Ele também não é muito próximo dos pais, nem passa muito tempo com amigos. Sempre foi assim, bastante introvertido. Mas depois da nossa conversa percebi que praticamente ele não tem ninguém com quem conversar sobre seus problemas. Sempre lida com tudo sozinho, e eu me sinto mal por isso porque mesmo eu, nunca tinha parado para pensar no que ele poderia estar passando. Ainda não tenho 18 anos, não acho que vou entender todos os problemas dele, e definitivamente não acho que posso resolvê-los, mas acredito que, se ao menos ele puder conversar comigo sobre eles, isso pode ajudá-lo um pouco. Obviamente ele não queria fazer isso porque sou sua filha, e quer manter uma imagem forte para mim. Não quer me sobrecarregar com seus problemas nem me transformar em seu escape emocional, foi isso que ele me disse. Mas expliquei que não se trata disso, e sim do fato de que me preocupo com ele e quero que seja feliz. Então ele me prometeu que me contaria o que estivesse acontecendo com Tiffany, mas eu tinha que prometer que não ficaria obcecada com o assunto, porque tenho essa tendência com as coisas. Esse foi o nosso acordo e ele tem cumprido sua parte. Tem me mantido informada sobre o que está acontecendo com Tiffany, enquanto eu tenho cumprido a minha, não me deixando consumir por isso. Até agora, infelizmente, não parece que as coisas estejam indo muito bem com ela. Não que falemos dela todos os dias, mas nas últimas 2 semanas, sempre que algo significativo acontece, meu pai me conta. Então tenho informações limitadas, mas pelo que entendi, desde que voltou para casa, Tiffany voltou aos velhos comportamentos. Ele voltou com a intenção de resolver as coisas com ela e tentar encontrar uma solução que fosse boa para ambos, mas isso tem se mostrado praticamente impossível, porque ela se recusa a encontrar uma solução razoável. Felizmente, ela parou de me insultar, mas isso não significa que tenha desistido do que quer. Mesmo agora, continua dizendo ao meu pai que absolutamente tem que dividir o fundo universitário em 3 partes, porque se não o fizer, não há solução possível para o problema. Meu pai mencionou que ela tem suas próprias economias e que pode enviar os filhos à universidade se quiser, mas ela diz que esse dinheiro é para sua aposentadoria.
estão em uma negociação que não leva a lugar nenhum, então não vejo um bom futuro nisso. Ela chegou ao ponto de mencionar que eu tenho minha mãe, mas que os filhos dela só têm a ela. E embora isso seja verdade, a realidade é que minha mãe não ganha tanto dinheiro quanto meu pai, então, em teoria, ela poderia contribuir, mas seria muito difícil pagar tudo sozinha. Também não posso pedir ao meu padrasto que o faça, que é exatamente o que os filhos dela estão fazendo com meu pai. Durante o divórcio, minha mãe não pegou um centavo do meu pai e também recusou a pensão alimentícia. Então ele quer honrar isso arcando com minha educação universitária financeiramente. Além disso, quando eu era pequena, era minha mãe quem fazia a maior parte do trabalho em casa e cuidava de mim, já que meu pai costumava chegar cansado do trabalho. Então ela já fez muito por mim, e meu pai sabe disso e é grato. Ele também sabe que se pedisse à minha mãe que contribuísse com meus estudos, ela nunca diria não, mas isso a colocaria em uma situação financeira complicada, e ele não quer fazer isso com ela. Acho isso perfeitamente razoável, e ele até explicou isso a Tiffany, mas ela parece não se importar. Como não pode dizer nada sobre mim, agora usa esse argumento dizendo que meu pai não se preocupa com ela, mas que parece se preocupar muito com a ex. Então talvez ele nem tenha superado o relacionamento. Eu não sei como meu pai está lidando com tudo isso, porque conversar com Tiffany deve ser muito frustrante. E o fato de que ele nem me conta metade do que acontece só me faz perceber o quanto tudo isso deve ter sido difícil para ele nos últimos meses. Enfim, agora que sei o que está acontecendo, só espero que as coisas se resolvam logo. Seja qual for o desfecho, só espero que isso seja o melhor para o meu pai. Mas considerando que meu pai deu uma nova chance e ela continua insistindo nisso, não acho que seja justificável de forma alguma. Tiffany tem sido completamente egoísta, mas isso não me surpreende, considerando como se comportou comigo no passado. Se eu for honesta, nem acho que ela se importe tanto com meu pai quanto ele se importa com ela. É só uma intuição, posso estar errada, mas é assim que sinto. Nunca tinha dito isso em voz alta, porque não queria que se tornasse realidade, mas agora comecei a pensar que talvez eu estivesse certa desde o começo. Talvez Tiffany tenha se casado com meu pai não porque o amava, mas porque ele podia sustentá-la financeiramente, e essa é a amarga verdade. Pode ser que ele já saiba disso, mas, é claro, nunca vou dizer isso a ele, porque isso o destruiria. Mas acho que qualquer pessoa com bom senso, que saiba o que tem acontecido entre meu pai e Tiffany, chegaria à mesma conclusão. É triste porque sei que ele a ama muito, ele fez tanto por ela, e é assim que ela decide retribuir. Não acho que ela perceba que está colocando todo o casamento em risco só por causa desse assunto. Nem sequer entendo por que ela se apega tanto a isso, porque não é como se os filhos dela não pudessem ir para a universidade se meu pai não pagar por isso. Se ela está preocupada com a aposentadoria, deveria confiar que os filhos vão ajudá-la no futuro, se ela ajudá-los agora com suas economias. Talvez aí esteja o problema. Ela não confia neles e prefere que outra pessoa invista esse dinheiro. São apenas ideias, pensamentos que coloco por escrito. Não sei o que vocês acham de todo esse drama da minha madrasta e dos filhos dela. Atualização 3. 6 dias se passaram desde minha última atualização, e hoje meu pai me ligou para dizer que acabou de ter uma grande briga com Tiffany, e agora decidiu que vai dar entrada definitivamente no pedido de divórcio. Ele me disse que nos próximos dias vai ficar na casa de um amigo, então não vou poder estar com ele, mas ele vai compensar isso no próximo mês, pois até lá espera já ter encontrado um apartamento. Ele facilmente poderia ter despejado Tiffany e os filhos dela, mas então eles não teriam para onde ir, então está permitindo que fiquem na casa. Está planejando alugar um apartamento até que todo esse assunto se resolva, mas ele soava bastante decidido ao telefone, e acho que agora sim vai seguir em frente com o divórcio. Fico triste que as coisas não tenham dado certo para ele, mas de certa forma também me sinto aliviada por ele finalmente poder deixar tudo isso para trás, porque nos últimos dias, sempre que eu ligava para ele, ele parecia extremamente estressado. E agora acho que por um tempo as coisas serão difíceis para ele, com o divórcio e tudo mais, mas eventualmente será o melhor a longo prazo. Eu aviso o que acontecer depois. Atualização 4. Passou um mês desde minha última atualização, e meu pai e Tiffany já estão avançando com o processo de divórcio, mas ele acredita que será resolvido rapidamente. Tiffany está fazendo exigências razoáveis de pensão conjugal, mas ele acha que ela não vai conseguir sustentá-las por muito tempo, se não quiser continuar gastando dinheiro com advogados. Ela vai desocupar a casa assim que o divórcio for finalizado, e enquanto isso está procurando um lugar para morar. Então meu pai está ficando em um apartamento alugado enquanto isso, é bastante aconchegante. Quanto à pensão, a exigência dela é pouco razoável, porque foi ela quem decidiu parar de trabalhar. O problema é que meu pai não pretende aceitar isso, e se ela continuar insistindo, é provável que ele acabe gastando dinheiro pagando um advogado em uma batalha perdida. Meu pai tem provas de que ela decidiu unilateralmente não trabalhar, então está disposto a lutar para não pagar nenhum centavo. Ela até solicitou parte do dinheiro do fundo, mas ele também não está disposto a dar isso.
A única coisa que ele vai conceder é que ela fique com as economias dela, e só isso. Meu pai não sabe quanto são essas economias, mas isso não importa para ele na hora de dividir os bens, contanto que ela não toque no que é dele. Pode ser que ela não goste, mas isso é provavelmente tudo que vai conseguir. Até agora ela não tem feito nada além de se comportar de maneira hostil com ele, mas não importa. Parece que ele está lidando bem com a situação, e embora esteja triste com o que está acontecendo, é algo inevitável, então ele aceitou. Só espero que agora ele finalmente possa ser feliz e não tenha que lidar com mais problemas. Atualização 5. Agora sabemos por que os poupanças dela eram sagrados. Não é porque fossem para a aposentadoria, mas porque na verdade não havia economias. Ela nunca teve ou nunca conseguiu economizar para começar. Então meu pai era o bilhete dourado para a universidade dos filhos dela. Tiffany esteve implorando até o último minuto para que ele dividisse o fundo que meu pai criou para mim, chegando ao ponto de suplicar. Ele disse que as economias dela deveriam ser suficientes, e se ela não queria usá-las com os filhos, esse era o problema dela, não eram responsabilidade dele. Então ela confessou que não havia economias, ou pelo menos não o suficiente desde o início, e que se não recebesse nada desse casamento, ficaria sem nada. Meu pai disse que lamentava pelos filhos dela, mas mesmo assim não ia dar mais dinheiro. Ela deveria ter pensado nisso antes de deixar o emprego, porque os filhos eram responsabilidade dela, e ele já havia pago por eles enquanto moraram ali. Foi uma mentira que ela também contou aos filhos até o último momento. Quando o divórcio terminou e eles perguntaram se as economias seriam usadas para a educação deles, a verdade veio à tona. O filho mais velho reagiu muito mal, o que o levou a encontrar um emprego e sair da casa onde morava com a mãe, ou seja, a casa do meu pai. E a mais nova acabou indo morar com ele. Agora Tiffany está lutando para encontrar um lugar onde morar, porque o prazo para ficar na casa do meu pai venceu, e meu pai já voltou para o lar. Mas ela também está tentando fazer com que pelo menos a filha volte a morar com ela. Não tenho certeza se isso vai ser possível depois de tamanha manipulação. Ela os fez acreditar por meses que pelo menos tinha economias, mas que estava lutando para obter dinheiro do meu pai no divórcio e no final, não havia nenhuma das duas coisas. Ela disse no fim, não há nada e eles responderam então você fica sem nada. Me parece justo que ela tenha terminado sem nada, sem o dinheiro do meu pai e sem o carinho dos filhos. Achava que estava jogando a vida no modo fácil, dificultando a dos outros, e alguém subiu a dificuldade do jogo sem avisar. História 2. Meu namorado desaparece todo fim de semana há 3 anos, e acabei de descobrir que ele tem mentido para mim sobre onde vai. Meu namorado, 27 anos, e eu, 24 anos, estamos juntos há 3 anos. Nós não moramos juntos, mas somos próximos o suficiente para passarmos muito tempo juntos. No entanto, é muito raro passarmos um dia inteiro juntos. Quando isso aconteceu foi durante a semana, quando nossos horários coincidiram por acaso, ou seja, sem trabalho e sem aula. Nós nunca passamos um dia de fim de semana juntos. Ele trabalha como assistente de pesquisa enquanto faz seu doutorado. Todos os finais de semana, durante os 3 anos em que estamos juntos, ele insiste que tem trabalho. Agora percebo quão estúpida eu fui, mas, ingenuamente confiei nele. Confiei que ele tinha trabalho todo fim de semana, durante 3 anos. Até hoje. Eu estou estudando para as provas finais, e está mais difícil do que nunca, então eu estava desejando passar um tempo com ele. Apenas um dia, em que pudéssemos relaxar juntos. É claro que ele disse que não podia porque estaria trabalhando, e eu me calei sobre isso. Então hoje comecei a ficar inquieta e esperava que ao menos pudéssemos passar a noite juntos. Acabei mandando uma mensagem para ele, perguntando quando ele achava que voltaria, e se poderíamos passar a noite juntos. Já fiz isso várias vezes antes, e ele sempre responde relativamente rápido. Dessa vez, fiquei esperando por um tempo. Depois de 2 horas, decidi mandar uma mensagem para um colega de trabalho dele, que também é assistente de pesquisa. E adivinha? Acontece que eles não têm trabalho hoje. Na verdade, ele me informou nessa mesma mensagem que eles raramente têm trabalho aos fins de semana. Raramente mesmo. Então agora estou aqui sentada, me perguntando o que diabos está acontecendo. Eu não tenho ideia de como confrontá-lo sobre isso. Quer dizer, isso vem acontecendo há 3 anos. Se ele está me traindo, basicamente ele já tem uma segunda família neste ponto. E obviamente é nisso que minha mente vai direto, e eu não tenho a menor ideia do que mais isso poderia ser. Tipo, existe alguma explicação possível para isso além de traição? Como diabos eu o confronto sobre algo que ele vem fazendo há 3 anos? Já que ele vai fazer seja lá o que for amanhã, eu simplesmente devo ir até a casa dele de manhã, esperar, e depois segui-lo? Alguém já passou por algo assim antes? Atualização 1. Entrei nesta conta pela primeira vez desde que fiz minha postagem original e descobri que há muitas mensagens. Ainda não li todas, mas vou ler. As mais recentes estão todas pedindo uma atualização, então aqui está. Quando saí da conta, parecia que as opiniões estavam bem divididas sobre o que eu deveria fazer. A maioria das pessoas decidiu apenas chamá-lo de traidor ou dizer que eu era a outra.
Francamente, eu não tinha certeza se conseguiria esperar mais um dia para confrontá-lo, então o confrontei na noite daquela postagem. Sem joguinhos ou perseguições, nada disso. Enfim, eu tinha mandado uma mensagem para ele, dizendo para vir quando o trabalho terminasse e ele veio. Esperei uns 5 minutos, se tanto, para ele se acomodar antes de dizer que precisávamos conversar sobre algo importante. Ele imediatamente respondeu com um o que foi meio condescendente, mas essa resposta sarcástica, honestamente, combina com a personalidade dele. Eu contei tudo o que aconteceu, o quanto fiquei magoada, como eu não sentia que podia confiar nele em nada, considerando que ele vinha fazendo isso há 3 anos, e então perguntei se ele tinha algo a dizer. Ele me disse que não estava me traindo nem nada do tipo, só estava envergonhado com o que vinha fazendo. Perguntei o que poderia ser tão embaraçoso a ponto de esconder e mentir para mim durante 3 anos. Ele ficou 1 minuto em silêncio, tentando se recompor, e então murmurou algo. Estava claramente se sentindo culpado, mas eu obviamente não ouvi direito, então perguntei o que ele disse porque não entendi. Ele me contou que é voluntário em um abrigo para pessoas em situação de rua todo fim de semana, desde que chegou aqui para o doutorado. Voluntário em um abrigo para sem-teto. Juro que quaisquer emoções que estejam transparecendo aqui, foram multiplicadas por 10 naquele momento. Eu não conseguia compreender o que ele estava dizendo. Tipo, ele estava envergonhado por ser voluntário em um abrigo para sem-teto? Isso não fazia, e ainda não faz, sentido algum. Então perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele repetiu que é voluntário em um abrigo de sem-teto, trabalha lá 6 horas aos sábados e 6 horas aos domingos, todo fim de semana. Claro que perguntei porque ele teria vergonha disso, e ele perguntou se podíamos conversar mais sobre isso no domingo e que ele poderia, em vez disso, me mostrar que não estava mentindo, me levando para ser voluntária com ele. Eu não sei o que estava pensando, acho que minha mente estava em branco, então concordei com um tá bom e pedi para ele ir embora. Ele pediu desculpas por tudo e foi embora, e depois mandou uma mensagem dizendo que me buscaria de manhã para provar que não estava mentindo. Claro que minha cabeça não parou de girar a noite toda, rolei na cama de um lado para o outro, mas o domingo chegou mesmo assim. Ele não estava mentindo. Ele me levou até um abrigo, refeitório comunitário, eu nem sei a diferença, e nós preparamos comida. Limpamos e empacotamos itens de necessidade básica durante 6 horas. Claramente não era o lugar para ter uma conversa mais séria, então passei a maior parte do tempo trabalhando e conversando com outras pessoas que, por sinal, foram muito simpáticas. Mas claro, aquilo tudo ainda pesava na minha mente o tempo inteiro. Então comecei a perguntar para eles sobre meu namorado, e confirmaram que ele trabalha lá há o maior tempo que conseguem lembrar, e que está presente todo fim de semana. Ele está lá há mais tempo que a maioria deles, ao que parece. Finalmente nosso turno acabou e voltamos para o carro dele, e tentei iniciar a conversa, mas ele me cortou e pediu para esperar até chegarmos ao apartamento dele. Eu disse, tudo bem. Talvez eu estivesse sendo meio passiva nisso, mas eu estava tão confusa e perdida. Fomos ao apartamento dele. Quando chegamos, começamos a conversar. Ele perguntou se eu acreditava que ele dizia a verdade sobre trabalhar no abrigo todo fim de semana, e eu disse que sim, já que confirmei isso com várias pessoas enquanto estávamos lá. Mas também disse que não entendia por que ele mentiu, especialmente por tanto tempo. Ele pediu desculpas de novo e perguntou se eu realmente queria saber por que ele manteve isso em segredo. Eu disse, claro, óbvio. Ele suspirou e então me contou que não gosta que as pessoas saibam que ele gosta de ajudar os outros. Obviamente, eu fiquei tipo, mas o que é isso? Porque é muito estranho, e pedi que explicasse. Ele me contou que quando era estudante de graduação, sempre tentava ajudar sua turma nos bastidores, conversando sobre os problemas que tinham, negociando prazos, ajustes de nota, mesmo quando ele mesmo não precisava. Disse que gostava de fazer isso e continuou na pós-graduação, mas começou a fazer essas coisas antes e depois das aulas, em público. Aparentemente a maioria dos colegas ainda gostava dele, mas alguns passaram a odiá-lo, porque achavam que ele estava mimando os outros ou algo assim. Então ele voltou a ajudar só nos bastidores e parou de associar seu nome a qualquer coisa que fizesse para ajudar os outros. Espero não ser a única que ache isso completamente estranho. Tipo, ajudar colegas com trabalhos e ser voluntário em abrigo de sem-teto são coisas bem diferentes. Eu disse isso, e ele me respondeu que é a mesma coisa, ajuda pessoas. E por isso ele não gosta que saibam, porque tem medo de que interpretem mal suas intenções e pensem que ele está se fazendo de bonzinho. Aí ele garantiu que não é uma boa pessoa, mas ainda assim quer fazer o que pode pelos outros. Então é isso que ele faz. WTF. Aí perguntei se ele realmente achava que eu ficaria brava por ele ajudar pessoas em situação de rua no tempo livre dele. Ele disse que no começo não tinha certeza, especialmente porque no início do namoro eu queria passar os finais de semana com ele, claro, todo casal quer, então ele apenas mentiu para esconder. Mas agora sabe que eu não faria isso, só que manteve a mentira porque achava que seria muito estranho de repente dizer que é voluntário em um abrigo. Eu cheguei à conclusão de que ele é simplesmente muito esquisito.
O jeito dele pensar sempre foi meio fora do normal, mas isso aqui é particularmente bizarro. Ele parece entender a situação e de onde vem minha perspectiva, mas não pensou em me contar a verdade por conta própria. A conversa começou a se repetir, então eu encerrei e pedi que ele me levasse para casa em silêncio. Desde então, ele mandou várias mensagens e tentou me ligar algumas vezes. Eu não atendi nem na segunda nem na terça, porque achei que precisava de um tempo para pensar. Mas finalmente atendi hoje e conversamos, basicamente repetimos tudo o que já tínhamos dito. Eu sei que muitas pessoas, praticamente todas, estavam me dizendo para terminar com ele, mas eu ainda estou pensando. Vou tentar fazer com que ele saia comigo neste fim de semana e tomarei minha decisão depois disso. Acho que preciso pensar mais. Isso tudo foi tão esquisito. Desculpa por repetir isso tantas vezes, mas meu cérebro ainda está meio bagunçado. Acho que não haverá mais atualizações sobre isso, porque ou a gente continua junto ou termina, mas se houver, elas não serão postadas aqui. Edit, lendo vários dos comentários na postagem anterior agora para responder as perguntas mais comuns, eu não conheci os pais dele, mas conheci alguns amigos. Ele não tem redes sociais. Ele já conheceu minha família, já que sou da cidade, e passamos os feriados juntos, quando não cai no fim de semana. Atualização 2, então pedi para ele vir até minha casa para conversarmos e ele veio. Em seguida fiz algumas das perguntas que as pessoas fizeram por aqui e que eu havia anotado. Tipo, ser voluntário por 6 horas, mas mesmo assim não ter tempo para mim. Ele disse que chegava lá um pouco mais cedo e saía mais tarde, mas que depois passava o restante do tempo resolvendo pendências e realmente trabalhando em coisas do doutorado e de assistente. Perguntei se ele podia me dar mais detalhes. Ele deu alguns sobre artigos acadêmicos, mas eu nem lembro. Perguntei por que ele não podia passar mais noites de fim de semana comigo, se era esse o caso. Ele disse que estava muito ocupado com o trabalho e que eu o distraía. Ai, de tudo que foi dito, acho que isso foi o que mais me incomodou. Perguntei se o voluntariado era algo imposto pela justiça. Ele riu da pergunta e claramente ficou confuso, mas respondeu que, considerando a população especial com quem trabalha no doutorado, duvida que conseguiria trabalhar com ele se tivesse antecedentes que exigissem tantas horas de serviço comunitário. Perguntei se ele algum dia ia me contar sobre o voluntariado. Ele inicialmente disse que não sabia, depois respondeu que provavelmente não contaria. Ele pediu desculpas por ter mentido, mas depois disse que independentemente de estar trabalhando ou sendo voluntário, isso não fazia diferença no tempo que ele passava comigo. Obviamente eu discordei, e ele ficou na defensiva, e tivemos uma discussão que basicamente repetiu o que eu já sentia, que eu não podia confiar nele porque ele mentiu sobre isso. Ele continuava pedindo desculpas por mentir e por me fazer sentir assim, mas insistia que isso não teria mudado como passamos tempo juntos. No fim, pedi que ele me explicasse de novo porque tinha escondido tudo desde o início. Como ele já tinha dito antes, ele costumava conversar com professores na graduação sobre prazos e dúvidas dos colegas, nos bastidores, e depois fazia com que esses assuntos fossem abordados com o resto da turma. Ele fez o mesmo no mestrado. Foi aí que me perdi da última vez. Um dos professores dele era muito rígido, e alguns colegas tinham medo de conversar com esse professor sobre as notas. Então ele achou que podia mostrar que estava disposto a discutir notas e fez uma piada sobre a própria nota na aula. O professor não achou graça nenhuma e fez um discurso sobre respeito e sobre querer aparecer às custas dele. Aparentemente a aula terminou logo depois disso porque o clima ficou muito tenso. Ele disse que alguns dos outros alunos sentiram que precisavam cortar laços com ele para mostrar ao professor que não faziam parte da piada, e que alguns chegaram a fingir que o odiavam a partir daquele momento. Ouvir tudo isso com mais detalhes pelo menos faz com que tudo faça um pouco mais de sentido para mim agora. Eu disse novamente que ajudar pessoas sem teto e ajudar colegas de turma são coisas completamente diferentes. Ele respondeu que para ele, as duas coisas pareciam iguais, mas que eu provavelmente estava certa e ele estava errado. Perguntei por que ele disse que era uma pessoa ruim. Ele perguntou se tinha dito isso mesmo, e eu disse que sim. Ele então respondeu que não queria que o voluntariado fizesse ele parecer uma boa pessoa, porque ele não é. Perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele respondeu que eu conheço. Eu disse que não tenho certeza se conheço. Ele respondeu que eu sabia do que ele estava falando. Eu disse que não, você que sabe. E ficamos nesse vai e vem. Pessoalmente, acho que ele tem autoestima muito baixa, mas essa é uma forma bem estranha de demonstrar isso, e não sei o que mais poderia ser. Eu disse a ele que não tinha certeza se queria continuar o relacionamento por causa da mentira. Ele pareceu magoado, mas apenas disse ok, e que a decisão era minha. Eu disse que ele deveria, pelo menos, fazer terapia por causa dessa história com os colegas, porque claramente isso afetou ele negativamente. Ele respondeu que provavelmente deveria, mas que não vai. Depois disso, dei um ultimato. Ou ele passa mais tempo comigo nos fins de semana e começa a fazer terapia, ou a gente termina. Falei para ele pensar sobre isso e que ele tem até sábado. Ele disse que ia pensar e foi embora. Atualização 3. Esta provavelmente será minha última postagem aqui.
O sábado chegou e ele me pediu um meio termo. Ele tiraria um dia de folga do voluntariado se eu me voluntariasse com ele no outro dia, e em troca, ele não precisaria fazer terapia. Eu disse que precisava pensar sobre isso. Mais tarde naquela noite, eu disse a ele que aceitaria esse acordo, se ele estivesse disposto a ir a uma sessão de terapia no domingo de manhã. Ele disse que não estaria disposto a fazer terapia e pediu para jantarmos fora. Fomos a uma lanchonete local e basicamente conversamos sobre terminar tudo. Ele pediu desculpas por terminar as coisas dessa forma e disse que sabia que não estava sendo exatamente razoável, mas que estava fazendo o que sentia que precisava fazer. Eu basicamente disse que isso era uma decisão dele. Desejamos o melhor um ao outro. Ele me deu um abraço de despedida e eu fui embora. Então é isso. 3 anos de compromisso. Pra isso. Uma droga. Tenham um bom dia. Atualização 4. Estou bem bêbada enquanto escrevo isso, então primeiro deixa eu dizer. Desculpa se nada fizer sentido. Isso sequer é uma palavra? Enfim, tenho me mantido ocupada com a faculdade e tal, e algumas distrações casuais de vez em quando têm ajudado a aliviar o estresse. O que não ajudou a aliviar o estresse foi uma mensagem de texto que recebi hoje. Eu deveria tê-lo bloqueado, mas não bloqueei. Então cá estamos. Eu não respondi a ele, mas aqui está a mensagem para Beton. Olá, desculpa por entrar em contato. Sinto muito por como agi depois que você foi embora. Pensei bastante em muitas coisas. Eu não queria terapia porque não precisava de um profissional me dizendo que sou diferente ou estranho, ou me diagnosticando com algo que colocasse minha carreira em risco. E especialmente não queria que tentassem me mudar. Em janeiro, encarei a realidade. Fui diagnosticado com transtorno da personalidade esquizotípica. Você pode procurar no Google, acho. Não estou vendo terapeuta com frequência, especialmente depois que ele sugeriu mudar alguns dos meus comportamentos e disse que estou lidando com isso através do voluntariado. Desculpa. Só estou dizendo que você estava certa, e que eu não estava sendo justo com você. Por favor, não se sinta obrigada a responder. Espero que você esteja feliz. Ele espera que eu esteja feliz. Tipo, sério? Depois de tudo isso, ele age como se fosse a vítima? Aff, eu odeio isso tanto. Toda vez que penso nele desde que terminamos, eu fico mais e mais irritada, eu acho. É até reconfortante saber que eu não estava imaginando coisas, que realmente há algo errado com ele. Mas, ele precisava mesmo entrar em contato comigo? Que nojo. Enfim, eu estava bebendo e bufando de raiva e vi meus dados de login ainda salvos na área de trabalho do laptop, então pensei, fazer uma atualização não seria tão difícil. Espero que vocês saibam escolher melhor do que eu.